2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h01 em Manaus. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, Intercept publica áudios vazados e Dallagnol pode ser convocado a depor. Morre no Rio de Janeiro o jornalista Paulo Henrique Amorim. Agência Internacional de Energia Atômica decide situação do Irã. Termina hoje o prazo para o remanejamento do Bolsa Idiomas. O EA lança editais do vestibular e CIS com mais de 3 mil vagas para acesso em 2020. Amazonas promove primeiro fórum Amazonas livre de febre aftosa sem vacinação. A Polícia Federal cumpre mandados no Amazonas em desdobramento de operação contra o desmatamento ilegal na Amazônia. E 3 jogos abrem hoje as quartas de final da Copa do Brasil. Os detalhes destas e outras informações você confere agora aqui no Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Morre no Rio de Janeiro o jornalista Paulo Henrique Amorim. Leno Falck tem as informações. Morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos, o jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele sofreu um infarto fulminante em casa no Rio de Janeiro. Paulo Henrique Amorim trabalhava na TV Record desde 2003, onde apresentava o programa Domingo Espetacular. Desde o mês passado, estava afastado das atividades por determinação da emissora. O jornalista passou por diversos jornais, revistas e emissoras de televisão do país, como a extinta TV Manchete e a TV Globo, como correspondente internacional em Nova York. Na TV Bandeirantes, apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Depois, foi para a TV Cultura, antes de se mudar para a Record. Paulo Henrique Amorim deixa esposa e filha. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Obrigado, Leno Falck. Agora são 9h04 em Manaus. A Câmara encerra debates e deve votar primeiro turno da Previdência nesta quarta-feira. O plenário da Câmara dos Deputados encerrou na madrugada desta quarta, dia 10, a fase de debate sobre a proposta da emenda de Constituição à PEC da reforma da Previdência. O requerimento para finalizar o processo, mesmo sem o esgotamento da lista de discussão, foi aprovado por 353 votos a 118, em uma vitória da base governista. E com o avanço do rito, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, democrata do Rio de Janeiro, convocou nova sessão para as 9h da manhã de hoje, quando será analisado o próximo passo, a votação do texto base em primeiro turno, que deve ocorrer no mesmo dia, mesmo com a possibilidade de novas obstruções. Mais cedo, um requerimento do PDT, Partido Democrático Trabalhista, foi apresentado para retirar a reforma da pauta, mas a medida foi rejeitada no plenário por 331 votos contra 117. 9h05. Dallagnol recusa convite da Câmara e pode ser convocado a depor. Yuri Hudson. Internacionais. O mundo agora. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, não compareceu à Câmara nesta terça-feira para falar sobre as supostas trocas de mensagens com o então juiz, hoje ministro, Sérgio Moro. Ele foi convidado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, mas recusou o convite.
A ausência do procurador coincidiu com um dia em que o site Intercept Brasil divulgou o primeiro áudio na série de reportagens da Vaza Jato. Nele, o alvo é justamente o procurador Deltan Dallagnol, que no grupo de procuradores comemora a proibição da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jornal Folha de São Paulo. Para o presidente da comissão, onde Deltan falaria, Hélder Salomão, do PT, o áudio derruba a justificativa do procurador para não comparecer à Câmara. Ele disse como justificativa de que não viria à comissão porque o cargo dele é de natureza técnica. E que a comissão tem um papel político. Ora, os áudios, as mensagens estão mostrando que a atuação do procurador é e foi política no âmbito da Operação Lava Jato. No ofício enviado à Câmara, o procurador afirmou que irá concentrar na esfera técnica suas manifestações sobre o caso. No texto, o Deltan diz que o Congresso é uma das instituições mais relevantes da democracia, mas afirma que, como membro do Ministério Público, sua função é desempenhar o trabalho de natureza técnica perante o Judiciário. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Internacionais. O mundo agora. 9h07. Agência Internacional de Energia Atômica decide situação do Irã. Rádio França Internacional. Adriana Brandão. Paris, 10 de julho de 2019. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta quarta-feira. A Agência Internacional de Energia Atômica realiza hoje em Viena uma reunião extraordinária sobre o Irã. O encontro acontece a pedido dos Estados Unidos após a decisão de Teherã de enriquecer urânio acima do limite estabelecido pelo acordo sobre seu programa nuclear. Os chefes da diplomacia dos 3 países europeus signatários do acordo, França, Alemanha e Reino Unido, estão preocupados e pediram a criação de uma comissão conjunta para a aplicação do pacto assinado em 2015 e abandonado unilateralmente por Donald Trump no ano passado. Neste contexto, a França tenta acalmar os ânimos. O presidente Emmanuel Macron enviou a Teherã um emissário que negocia com o governo iraniano uma saída para a crise. Mísseis franceses descobertos em uma base militar de marechal rebelde líbio Khalifa Haftar. O material de fabricação americana foi encontrado pelas forças governamentais no oeste da Líbia, revelou o New York Times. A França reconheceu nesta quarta-feira que os 3 mísseis pertencem ao país, mas diz que as armas destinadas à proteção de um grupo antiterrorista francês estavam desativadas. Segundo o Ministério da Defesa, elas tinham sido estocadas temporariamente em um local para serem destruídas. Paris garante que nunca vendeu, cedeu ou transferiu armamentos a forças locais na Líbia e, portanto, não desrespeitou o embargo de armas ao país. O Exército Nacional Líbio do Marechal Khalifa Haftar lançou há alguns meses uma ofensiva para conquistar a capital Trípoli, comandada pelo governo de união nacional, reconhecido pela comunidade internacional. Refugiado iraquiano é condenado à prisão perpétua na Alemanha pelo assassinato de uma adolescente, Ali Bashar, de 22 anos, que teve seu pedido de asilo recusado no país, estuprou e matou uma jovem de 14 anos em maio de 2018 em Wiesbaden. O caso alimentou desde então o discurso anti-imigrante no país. A extrema-direita culpou a política migratória de Angela Merkel, que abriu as portas da Alemanha para milhares de refugiados em 2015. Na sentença desta quarta-feira, a justiça alemã também decidiu que o iraquiano não poderá pedir uma libertação condicional dentro de 15 anos devido à gravidade de seu crime. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. E no próximo bloco, o prazo para remanejamento do Bolsa Idiomas se encerra hoje. E ainda tem os jogos pelas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 9h11.
Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h11. Boas novas FM. Apoio cultural. Espantalho, pneu de qualidade, atendimento de amigo, melhor preço da cidade. Pneus Carga Maxxis, na Nova Espantalho Torquato tem. Alinhamento de caminhão, na Nova Espantalho Torquato tem. Melhor pneu para picape, na Nova Espantalho Torquato tem. Nova Espantalho Torquato, não compre sem antes falar com o compadre. 3236-1900. Vem pra Espantalho, vem! Notícias do governo do Amazonas. Política fundiária. O governo do Amazonas entrega 341 títulos definitivos de terra a moradores do Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Até setembro serão entregues 800 títulos neste bairro. Meio ambiente. Não houve desmatamento em nenhuma das 42 unidades de conservação gerenciadas pelo Estado em junho. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais são resultado da política ambiental do Amazonas. Inclusão digital. Estão abertas inscrições para curso de informática avançada para moradores do Parque Residencial São Raimundo, zona sul de Manaus. A inscrição é feita no escritório administrativo do Prosamin, apresentando documento oficial com foto. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Quarta-feira, 10 de julho de 2019. Em 6 anos, o município entregou 18 mil imóveis, incluindo Prourbis, Manauara, isenção de impostos a famílias de baixa renda e incentivo a servidores. Outras 1.000 moradias seguem em construção. Pessoas em vulnerabilidade social podem emitir o subregistro civil gratuitamente. O serviço é feito na Semasc, esquina das avenidas Airão e Ferreira Pena, no centro, sempre em horário comercial. Inaugurada a nova sede da Visa Manaus, na rua Japurá, Cachoeirinha. O prédio amplia o atendimento do órgão que controla as condições sanitárias de produtos e serviços da capital. Mesmo com o fim da campanha Junho Vermelho, as mobilizações continuam. No próximo dia 18, uma unidade móvel do Hemoan vai coletar sangue de doadores na sede da Prefeitura. Participe! Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. FM 107. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. De volta, agora são 9h15 em Manaus. A CETRAB, Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Cine Amazonas, Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza 201 vagas de emprego nesta quarta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Há oportunidades para auxiliar administrativo, aprendiz auxiliar administrativo, médico clínico geral, barbeiro e barbeira, enfermeiro e enfermeira, repositor PCD, auxiliar de limpeza PCD, estoquista PCD, entre outras vagas.
E a gestão de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que a linha 055, que realiza a rota Terminal 3, Comunidade América do Sul, Santa Marta, Viver Melhor 4, passará a atender o conjunto da Zona Norte, nos dois sentidos, Bairro Centro e Centro Bairro, pela feira da CEPROR a partir de hoje. A mudança se dá em virtude da continuação das obras de infraestrutura de drenagem do Anel Viário Sul, para a duplicação da estrada do Tarumã no trecho entre as avenidas Torquato Tapajós e Turismo, na Zona Oeste, que estão sendo realizadas pela CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura. 9h16, e o Amazonas promoverá no dia 24 de julho o primeiro Fórum Amazonas Livre de febre aftosa sem vacinação em Altazes, a 113 quilômetros de Manaus. O evento, coordenado pela ADAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, pretende reunir produtores rurais, pecuaristas, lideranças institucionais, empresários e técnicos para discutir sobre o Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, visando a suspensão da vacinação, as principais mudanças para os pecuaristas e a situação do Amazonas neste cenário. Para o diretor-presidente da ADAF, Alexandre Araújo, a proposta do evento é de divulgar o plano para os pecuaristas, para que entendam suas responsabilidades dentro do contexto sanitário do país e no nível do Estado. A realização do Fórum Amazonas Livre de Febre Aftosa sem vacinação, que deverá ocorrer no município de Altazes, dentro da programação da Feira Agropecuária de Altazes e a Festa do Leite, é no sentido de divulgar o plano de retirada da vacinação para os nossos pecuaristas, para que eles possam entender quais as responsabilidades do Estado e quais são as responsabilidades também dos pecuaristas nesse processo, bem como dentro do contexto sanitário do país e, claro, a nível de Estado, considerando que o Brasil, nos últimos 10 anos, vem galgando posições de destaque no mercado mundial de produtos de origem animal. Alexandre Araújo disse também que a retirada da vacinação já deve ocorrer a partir do final desse ano para os estados do Bloco 1, onde o Amazonas tem 13 municípios contemplados. E os municípios de Novo Airão, Presidente Figueiredo e a capital Manaus serão os primeiros a serem contemplados com ações do programa Investe Turismo, lançado nesta semana em Manaus pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O governador Wilson Lima destacou o trabalho na identificação de outros municípios que possam receber investimentos do programa. A estrada que liga a M070 até o município de Novo Airão, ela está toda recuperada, está toda pavimentada. A M070, nós já retomamos o trabalho por lá e este ano nós vamos entregar 20 quilômetros duplicados da M070. Até o final do ano de 2020, nós vamos entregar essa obra. Com relação à M010, nós já começamos um serviço de tapa-buraco e ainda esse ano, já no segundo semestre, lá pelo mês de setembro, outubro, nós devemos lançar um projeto de requalificação da M010. A diretora-presidente da Amazonas Tour, Roselene Medeiros, destacou que o turismo no estado vive um novo momento. A gente precisa melhorar os nossos números. Hoje o Brasil só recebe 6 milhões de turistas estrangeiros, é muito pouco. E numa parceria com o Sebrae Nacional, o Embratur, os Sebrais estaduais e as empresas estaduais e secretarias estaduais de turismo, a gente consegue, com planejamento, começar a dar os primeiros passos. Wilson Lima e o ministro do Turismo também visitaram as obras da expansão do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, que estão na segunda fase. Ali nós temos a oportunidade de fomentar aquele espaço, trazendo para cá os congressos, os eventos de certas categorias. Isso nós já estamos trabalhando e temos alguns grandes eventos já programados para o ano de 2020, o ano de 2021, grandes encontros, e isso faz com que movimente a economia, restaurantes, hotéis e naturalmente que nós temos aqui a nossa principal vocação, que é o ecoturismo, a pesca esportiva, que inclusive é algo que a gente tem caminhado aqui com o ministro, tem encaminhado alguns entendimentos para poder melhor vender o que a gente tem de potencial, garantindo que esse potencial que nós tenhamos aqui, caminhemos para transformar num produto.
9h20 e os candidatos em cadastro reserva no processo seletivo do programa Bolsa Idiomas têm até as 23h59 de hoje para realizar o remanejamento pelo site portalesp.manaus.am.gov.br. Nesta segunda chamada, o total de 9.164 candidatos estão aptos a concorrer às vagas remanescentes. De acordo com a diretora-geral da ESP-SEMAD, Estela Cirino, o resultado da fase de remanejamento será divulgado às 9h da próxima sexta-feira. O processo de remanejamento, ele corresponde à segunda chance que o candidato que está na condição de reserva, ele terá dentro do processo de seleção do programa Bolsa Idiomas. O candidato, ele deve acessar o portal esp.manaus.am.gov.br, ver as opções que nós temos de vagas remanescentes do primeiro processo da primeira chamada e fazer a sua opção do novo curso, novo idioma ou uma nova escola. Ele pode fazer essas duas opções, ele pode trocar. Esse processo de remanejamento possibilita essa troca tanto de curso como de escola e o candidato poderá fazer diretamente do site. O programa oferece na edição atual bolsas integrais e parciais de 50% e 75% em 7 cursos de língua estrangeira para estudantes de baixa renda residentes em Manaus. 9h22, a Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, deflagra na manhã desta quarta-feira o desdobramento da Operação Arquimedes, que tem o objetivo de desarticular um esquema de corrupção responsável por extração ilegal de madeira na floresta amazônica. Mandados de busca e apreensão serão cumpridos ao longo desta manhã em Manaus. Logo no início da manhã, uma equipe da Polícia Federal seguiu para cumprimento de mandado em um condomínio na zona oeste da capital e no município de Manacapuru, localizado a 80 quilômetros de Manaus. Nesta segunda fase, a Polícia Federal está nas ruas para cumprir 3 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos é uma cooperativa de piscicultores, agricultores, produtores rurais e extrativistas que fica também na região metropolitana de Manaus. Outro alvo é a residência de um ex-deputado estadual. Segundo a Polícia Federal, na investigação ele é apontado como um dos responsáveis pela cooperativa. 9h23 e uma fiscalização feita em postos de combustíveis pelo PROCON-AM, Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, nesta terça-feira, constatou que a redução de preços anunciada pela Petrobras ainda não foi repassada aos postos em Manaus. A redução foi anunciada na segunda-feira, dia 8, e apontou baixas de 7 centavos nos preços da gasolina e 8 centavos no valor do diesel. Foram fiscalizados 6 postos pelo PROCON-AM e em todos eles o valor de venda da gasolina comum é de R$ 4,58 ou R$ 4,59, ou seja, o mesmo praticado há quase um mês. Conforme o programa, as fiscalizações vão continuar ao longo da semana. E os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado 2019, Acesso 2020 da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, foram apresentados ontem, em entrevista coletiva realizada na reitoria da universidade, localizada na Avenida Djalma Batista. O certame oferece um total de 3.148 vagas, incluindo 150 vagas para alunos indígenas e 196 vagas para PCD, pessoa com deficiência. Para o vestibular são oferecidas 1.890 vagas, sendo 1.847 vagas para a capital, 955 vagas para o interior do estado. 9h24. Mundo Cristão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira que terá direito a indicar 2 ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e que um deles será terrivelmente evangélico, segundo o presidente. Bolsonaro deu a declaração durante discurso durante culto evangélico na Câmara dos Deputados. Ele disse: muitos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a minha querida Damares Alves, nós somos terrivelmente cristãos e esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico, declarou o presidente. Ele afirmou ainda ser apenas um instrumento e acrescentou que, por mais crítica que a bancada evangélica receba,
ela tem um superávit enorme junto à sociedade. 9h25. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. E no destaque policial, as informações são com Gessinei Brito. Na manhã da terça-feira, dia 9, uma granada de mão foi encontrada dentro de uma mochila na rua B1, no Monte Sinai, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Policiais militares do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, Grupo Marte, destruíram o artefato, que se tratava de uma granada de mão. O local foi isolado e a granada foi desativada. Os vestígios foram encaminhados à Polícia Civil para que sejam submetidos à perícia. O Grupo Marte informou que foi acionado para uma outra ocorrência ainda na manhã da terça-feira, dessa vez para desativar 2 objetos explosivos identificados na sede do 12º DIP, na Avenida Professor Newton Lins, bairro Flores, zona centro-sul da capital. Os objetos foram desativados e também encaminhados à Polícia Civil. Na madrugada da terça-feira, dia 9, 17 pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas em diversos pontos da capital e em cidades do interior, como Maués. Com os infratores, a polícia encontrou 101 trouxinhas de entorpecentes, R$ 812 em espécie, 2 balanças de precisão, um colete balístico, rádios comunicadores e 7 armas de fogo, com 27 munições, além de recuperarem 2 carros com registro de roubo. Glemerson Nogueira de Lima, de 32 anos, e Rony Barbosa Menezes, de 30 anos, foram presos na madrugada da terça-feira, dia 9, acusados de porte ilegal de armas de fogo e posse de entorpecentes. A prisão aconteceu na rua Mexerica, na invasão Jesus Me Deu, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Policiais da Rocan informaram que, após denúncia anônima via WhatsApp, a viatura deslocou-se até o local informado e, durante a abordagem, Glemerson entrou na residência para tentar escapar, mas acabou sendo pego logo depois. No local, os policiais encontraram também Rony, com 3 trouxinhas de maconha do tipo skunk e 2 pistolas. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. Copa do Brasil, Palmeiras e Inter disputam uma vaga na semifinal do torneio. Felipe Esboril. A Copa do Brasil finalmente está de volta. Muita emoção para os primeiros jogos das quartas de final do torneio mais democrático do país, com a maior premiação nacional. 50 milhões de reais ao grande vencedor. O Grêmio recebe às 7h15 da noite o Bahia, em Porto Alegre. Grêmio que tem Cebolinha, um dos destaques da seleção brasileira na Copa América. E ele conta como vai ser o reencontro com a torcida tricolor. Cara, eu creio como sempre receberam, né? Apoiando, desde do primeiro minuto até o final, não só eu, mas como todos os meus companheiros, se tiver que cobrar, vão cobrar também, porque estão no direito deles. Mas eu espero que acima de tudo eles venham encher o estádio, né? O Atlético Paranaense recebe em sua Arena da Baixada o Flamengo às 9h30 da noite, horário de Brasília. Bruno Henrique sabe que a equipe paranaense vai trazer dificuldades. E a gente estudou todas as características que o Atlético tem, né? E no jogo aqui, no Maracanã, a gente sofreu um pouco com a saída deles, né? Que abaixava as linhas bem para poder sair no contra-ataque. Então o Jorge frisou bem esses pontos, né, de saída do Atlético. Esse vai ser o que a gente vai fazer lá contra eles. Palmeiras e Internacional disputam uma vaga nas semifinais do torneio. O jogo será em São Paulo nesta quarta-feira. De um lado, Diogo Barbosa, consciente que o Inter vem para atacar. Então, eu imagino um jogo bem parecido como foi o do Campeonato Brasileiro, porque são 2 equipes que marcam muito, né, e saem em velocidade ao ataque, né, então eu espero um jogo muito disputado, muito truncado, né. Do outro, Rodrigo Dourado, vivendo um grande momento com a camisa do Inter. Tô trabalhando aí desde que a gente voltou fiz toda a pré-temporada e a intertemporada, né, que é
poucos dias, mas estou trabalhando normalmente aí. Alguns dias fiquei de fora mais para fazer reforço, né? Então estou bem, estou me sentindo bem e espero fazer um grande jogo lá junto com a equipe. Nesta quinta-feira encerram os primeiros confrontos das quartas de final, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico de Minas Gerais no Mineirão, às 8 da noite, horário de Brasília. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Felipe Osboril. A notícia que jamais mudará. Lucas 6, versículo 36. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Chega ao fim a edição desta quarta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias. E no Boletim EADAN Notícias, um ótimo dia para você. Vem aí a Estação Vida com Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A EADAN informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Cultural. Amor, o Julinho tá crescendo tão rápido, né? É verdade, amor. Ele poderia ficar nesse tamanho pra sempre, né? Já precisamos começar a organizar sua festinha de 1 ano. E eu vou correr pra Tropical Festas. Lá eu encontro tudo pra sua festinha. Na Tropical Festas você encontra a maior variedade em artigos para festas. Descartáveis, balões, lembrancinhas. E você ainda pode fazer personalizados com o tema de festas que escolher. Tropical Festas. É fácil fazer festa. Praça Tenreiro Aranha, Centro. Norte Polpas. Sabor 100% natural. Compre agora os sabores de abacaxi, caju, açaí, acerola, genipapo, maracujá, graviola e cupuaçu. Norte Polpas. Aumente a sua renda. Torne-se um revendedor. Acesse o site nortepolpas.com.br. Siga-nos no Instagram e no Facebook. Qualidade e preço a Norte Polpas tem. Faça um WhatsApp 991616358. Notícias do governo do Amazonas. Política fundiária. O governo do Amazonas